Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E bom, aqui no canal eu já falei sobre as duas últimas lutas do mangá de Demon Slayer e hoje nada mais justo do que eu falar sobre a luta que veio antes dessas duas, a batalha entre os caçadores e Kokushibo, o Lua Superior número 1. Enfim, eu não sei quantos minutos esse vídeo vai ter, então já vai se arrumando aí na cadeira para caso demore um pouco. E já aproveita e deixa o seu like e se inscreve aí no canal, beleza? Toda semana tem algum vídeo sobre animes, histórias em quadrinhos e tudo desse meio nerd e tal. Então é isso, chega de enrolação e bora pro vídeo. Ao entrarem no Castelo Infinito, o primeiro grande problema que os caçadores de demônio enfrentam é Nakimi, a Oni que controla todo o ambiente. Ela move os cômodos livremente e separa os caçadores. Tokito e Gyumei correm lado a lado, mas de repente um pedaço do castelo atinge Tokito e o carrega para longe, o tirando da vista do Gyumei. Enquanto é arrastado, Tokito diz para o Gyumei não se preocupar com ele e continuar avançando. Logo, o pedaço que atinge o Tokito se choca contra outro, mas o Hashira da Névoa não sofre nenhum dano, mas algo muito pior do que essa colisão se aproxima. Em sua frente está um Oni absurdamente poderoso, o primeiro Lua Superior, Kokushibo. O Lua nota algo familiar no Pilar da Névoa, e ele o observa através do mundo transparente. O Tokito tenta sacar sua Nichirin, mas a aura do Lua é tão opressora que o corpo do Pilar não obedece. Ele congela antes de desembanhar a lâmina. O Oni, ainda tranquilo, lhe pergunta qual é seu nome, e assim que Moichiro Tokito responde, o Lua Superior 1 lhe explica que o sobrenome Tsugimi deve haver desaparecido, mas há séculos esse era o seu nome, e Tokito é na verdade seu descendente. Inicialmente Tokito se choca, mas ele logo se recompõe. Ele se acalma e enquanto o Lua o elogia, ele parte para cima, usando sua segunda forma da respiração da névoa, mas o Oni é tão rápido que se afasta e casualmente desvia seu ataque. Logo depois faz o mesmo com a quinta forma da respiração da névoa. O Lua Superior logo depois volta a elogiar Tokito. Um garoto de meros 14 anos, com uma técnica tão apurada e coragem o suficiente para atacá-lo, mesmo com medo. Ele diz que já era de se esperar tal coisa de seu descendente, mas enquanto ele continua falando, Tokito o corta. Ele diz que já se passaram séculos, e que não possui uma única gota do sangue do Lua em seu corpo. Simultaneamente a isso, a marca do caçador do Pilar da Névoa começa a aparecer. Logo, ele utiliza a sétima forma de sua respiração, virando um corte no pescoço do Lua, que desvia facilmente e segue analisando o garoto. Um sinal de respeito, o Oni logo desembanha sua espada. E assim, em um único movimento, ele utiliza a primeira forma da respiração da Lua, um corte limpo, arrancando a mão do Pilar da Névoa. O Tokito responde isso com rapidez, ele enrola sua roupa em seu braço e estanca o sangramento, e logo depois ele parte para cima uma outra vez. Mas outra vez, o Lua reage com tranquilidade. Ele deflete a lâmina e redireciona a Nichirin para o corpo de Tokito, o empalando e o pregando em um pilar com uma única mão. Tokito sofre o ataque e o Lua Superior número 1 então propõe uma coisa, transformá-lo em um demônio também. Mas enquanto ele fala, Genya aparece. Ele mira com sua arma e pretende atirar, mas antes que ele possa agir, o Lua Superior o surpreende, se movendo em alta velocidade e cortando seu braço. Tokito então tenta se soltar da katana que está o prendendo, mas ele não tem forças para isso. Ele apenas assiste enquanto o Lua corta o outro braço e depois parte o Genya ao meio. Em outros caçadores, isso teria sido uma morte instantânea, mas graças à sua técnica de devorar demônios e seus poderes regenerativos, Genya continua vivo. Mas o Lua então decide finalizá-lo, mas antes que a respiração da Lua alcance seu pescoço, algo o intercepta. A quarta forma da respiração do vento entra em combate. O Pilar do Vento, Sanemi, acaba de chegar. Ele diz ao Lua Superior que é o vento que arrancará sua cabeça, e após salvar Genya, ele explica que tudo que fez desde matar a própria mãe até entrar nos caçadores foi para protegê-lo, para garantir que o Genya se casasse, tivesse filhos e vivesse até a velhice como uma pessoa normal, não só por ele, mas pela mãe e pelos irmãos dos dois. E ele iria se certificar de que ao menos o Genya pudesse viver feliz. O Sanemi grita em fúria com o Lua Superior e logo parte para cima dele, desviando de 2 ataques do Oni e utilizando a primeira forma da respiração do vento para gerar um redemoinho, que corta os pilares ao redor e força o Lua Superior a sacar sua espada, para poder assim bloquear o ataque de frente do pilar. Lua então utiliza a quinta forma da respiração da Lua, cortando mais pilares do ambiente, mas o Sanemi pula para trás e desvia,
e logo depois os dois chocam suas respirações, e tanto o Oni quanto o Hashira reconhecem o nível de seu adversário. O Sanemi utiliza a segunda forma da respiração do vento, mas dessa vez ele utiliza apenas como uma distração, forçando o Lua a bloquear, e logo depois com o pé, o Sanemi pega a espada do Genya e tenta atingir o demônio, que desvia movendo a cabeça para trás. O Pilar do Vento se mantém na luta mesmo sabendo que um único erro, ao posicionar a lâmina de sua Nichirin, seria o suficiente para essa luta acabar. Mas logo, o Lua Superior utiliza a sexta forma da respiração da Lua, acertando e cortando o Sanemi diversas vezes. Mas logo, Sanemi começa a rir. O cheiro de seu sangue deixa o Lua Superior incomodado, assim como faz com demônios menores, o atrapalhando enquanto o Hashira parte para cima dele novamente, utilizando dessa vez a sexta forma da respiração do vento. Mas mesmo estando mais lento, o Lua ainda consegue desviar. O Hashira e o Lua se enfrentam, até que Sanemi desfere um corte de cima para baixo. Mas antes que ele possa levantar a espada, o Lua Superior pisa em sua lâmina e realiza um corte na direção de seu ombro. Mas antes do ataque fatal, Sanemi pega a arma do Genya e dispara, mal movendo o Oni do lugar, já que ele reagiu e bloqueou o tiro com a espada. O demônio então responde com a terceira forma da respiração da Lua, mas de repente, algo acontece. Da nuvem de poeira do ataque, um caçador surge. Girando sua corrente, o pilar mais forte aparece. Gyumei, o Hashira da Pedra, acaba de chegar. Após bloquear o ataque do Lua Superior número 1, o Gyumei diz para o Sanemi cuidar de seus ferimentos, pois ele enfrentará o demônio sozinho enquanto isso. E ao olhar para o Hashira através do mundo transparente, o Lua percebe que o nível físico do Gyumei é absurdo. Algo tão raro que a última vez que o demônio viu algo assim faz mais de 300 anos. O Hashira da Pedra gira sua corrente e a lança contra o Oni, que tenta reagir com a respiração da Lua. Mas logo o Gyumei redireciona a outra ponta de sua arma para o demônio, que desvia e quando pretende cortar através do golpe é surpreendido novamente pelo Pilar, que utiliza a segunda forma da respiração da pedra. O Lua Superior desvia, mas ele acaba sendo enrolado pelas correntes de Gyumei, e mesmo fazendo força, o demônio é incapaz de cortá-las. Ele precisa baixar seu corpo antes de ser espremido pela corrente, já que sua espada, feita de seu próprio corpo, quebraria antes de cortar as correntes. Como resposta, o Lua Superior tenta cortar o Gyumei na altura do pescoço, mas o Hashira desvia do ataque, e os dois lutam atacando e desviando de ataques um do outro, e ao utilizar suas correntes, o Hashira prende e quebra a espada do Oni. Os dois se encaram, e eles então chocam suas respirações. O Hashira com a quarta forma da respiração da pedra, e o Lua Superior com a segunda forma da respiração da Lua. O resultado desse breve embate de respirações é a espada do Oni regenerada e o Pilar da Pedra com um leve corte no rosto. O demônio então diz que o Gyumei é um humano patético, e em resposta, o Hashira libera sua marca, que ele estava guardando para a luta contra o Muzan. Kokushibo então diz que é uma pena que o Gyumei possua a marca, pois pessoas com ela morrem antes de chegar aos 25 anos, e pela aparência dele, o Hashira possui 27 anos, então ele não passaria nem mesmo dessa noite. Kokushibo diz que tudo o que Gyumei cultivou até agora será perdido, e logo depois ele oferece ao Pilar a possibilidade de se tornar um demônio. Mas o Hashira responde negando a oferta, e ele diz para não forçar seu ponto de vista patético para ele. E ele continua dizendo que o Lua mentiu, nem todos morreram aos 25 anos após despertar a marca. Um homem quebrou essa lei, e essa declaração afeta Kokushibo. Logo depois, os dois voltam a trocar golpes, e nesse meio tempo, o Tokito finalmente conseguiu se soltar do pilar em que ele estava preso, e logo depois ele suprimiu seu sangramento. E enquanto ele andava, ele encontrou o Genya e o ajudou a reconectar ao seu corpo e comer um pedaço do cabelo do demônio, o conectando com Muzan e assim descobrindo o nome desse Oni. Ao mesmo tempo, Sanemi fechava os seus ferimentos. O Pilar do Vento ativa sua marca e ele parte para cima do Oni. E em sincronia, dois pilares começam a coordenar os ataques contra o Lua Superior número 1. Kokushibo analisa os seus adversários e ele decide que primeiro deve se livrar do mais fraco, partindo com um ataque na lateral da lâmina de Sanemi, tentando quebrá-la, no local onde é mais frágil. Mas o Hashira deflete o ataque mirando a espada para o chão. E com esse espaço, o Gyumei arremessa sua arma no chão e se aproxima com o outro lado dela, cortando a orelha do Lua Superior. Juntos, os dois pilares mesclam suas respirações. A primeira forma da pedra e a sétima do vento combinadas passam da guarda do demônio. Mas mesmo assim, eles não causam danos. Mesmo pressionando, o máximo que dois dos pilares mais fortes foram capazes de fazer foi rasgar o kimono de Kokushibo, que responde desferindo vários cortes nos dois e modificando a sua espada, a deixando maior e com várias lâminas menores nas laterais. Sanemi foi incapaz de reagir ao ataque,
mas graças a Gyumei, tudo o que isso lhe custou foram 2 dedos. Kokushibo então ataca novamente, o seu alcance mais do que dobrou, e ele libera a 7ª e a 8ª forma da respiração da lua, 2 ataques muito mais rápidos e letais do que os anteriores, cortando superficialmente Sanemi, mesmo com Hashira tentando desviar. Ele então utiliza a 10ª forma, e dessa vez ele corta as costas de Sanemi, que se esforça ao máximo para não se tornar um fardo para o Gyumei. Mas é tarde demais, o vento é suprimido pela lua, mas prestes a ser atingido, Sanemi é salvo por Tokito. Agora, 3 pilares se reúnem para a batalha, enquanto Genya cria coragem para comer um pedaço da espada do Kokushibo. Deveras usa essa frase, mas beleza. Enfim, voltando. O Gyumei acaba sendo suprimido pela velocidade do Kokushibo, sendo capaz apenas de desviar e não tendo tempo para utilizar a respiração da pedra de forma ofensiva. Logo, ele começa a se perguntar o porquê disso estar acontecendo, o que o Kokushibo está fazendo. Ele busca entender e melhorar, e ele consegue. Sendo um prodígio, Gyumei começa a enxergar a lua através do mundo transparente. O cego agora enxerga. Sem conversar, os 3 pilares se ajustam em sinergia, e eles seguem o plano de Tokito, que nem mesmo disse nada. Eles desviam da 14ª forma da respiração da lua, e o Gyumei engana a percepção do lua superior e explode um de seus braços. Mas isso exige um custo. O Tokito tem sua perna cortada enquanto ele se aproxima, mas ainda assim ele consegue perfurar o torso do lua superior, porque assim como o Gyumei, o pilar da névoa também está vendo através do mundo transparente. O Tokito então mantém o Kokushibo preso no lugar, mas os seus braços ainda estão livres. O Tokito acredita que o Genya irá agir, e então o caçador atira. Usando o poder do próprio Kokushibo, as balas explodem no ar, e começam a mudar de trajetória, perseguindo o Kokushibo mesmo com ele desviando. Algumas delas o atingem e seu corpo é enraizado pela técnica do Genya, e o Gyumei e o Sanemi pulam em direção ao lua superior número 1, que começa a lembrar de seu passado. 400 anos atrás, em seu último confronto com Iorichi, o seu irmão gêmeo e criador da respiração do sol, mesmo com mais de 80 anos, o seu irmão que o superava desde que eram crianças, seguia sendo muito superior a ele, com um único golpe cortando seu pescoço. Kokushibo o odiava e queria matá-lo, mas após esse único ataque, isso se tornou impossível. O Iorichi permaneceu de pé, mas o seu coração parou. Ele morreu de forma natural, sem que a luta pudesse continuar. Kokushibo sabia que seu irmão, caso estivesse vivo, para realizar mais um único ataque, teria vencido a luta. E nesse ponto, Kokushibo já havia sacrificado tudo, inclusive a sua própria humanidade, na tentativa de vencer o seu irmão. Mas mesmo após tanto tempo, ele ainda era incapaz. O maior caçador que já viveu, morreu sem ser derrotado. E desse dia em diante, Kokushibo decidiu que não iria perder nunca mais. Ele iria continuar vencendo, agora que a possibilidade de ter ao menos uma morte honrada foi tirada dele. Nos tempos atuais, o Lua Superior grita. Ele se livra da contenção e desfere uma série de golpes. Ele corta o Tokito, emanando lâminas de seu corpo, e ele parte o Genya ao meio. O Sanemi ainda consegue desviar, mas é por pouco. No desespero para finalizar a luta antes que ele morra, o Tokito faz algo novo. A sua Nichirin começa a se avermelhar, anulando parcialmente a mobilidade de Kokushibo ao queimar os seus órgãos e o paralisar. Todos os caçadores se esforçam ao máximo. Eles combinam seus ataques, e ao ser pressionado, o Lua Superior volta a se lembrar de seu irmão, dessa vez com uma conversa, onde ele pergunta sobre a linha de sucessão dos próximos caçadores, já que eles dois são muito mais habilidosos do que os outros, mas o Iorichi diz que eles não são tão grandiosos. Para eles, ambos são normais e eventualmente seriam superados. No presente, a Nichirin de Sanemi se choca com a bola de demolição de Gyumei, e as duas começam a se avermelhar, resultando em um ataque tão poderoso que arranca a cabeça do Lua Superior número 1 e o manda contra o chão. Enquanto cai, Kokushibo se lembra da conversa com seu irmão. Ele observa Tokito, que mesmo sendo cortado ao meio, se recusou a soltar a espada. Ele olha para Genya, um humano capaz de usar técnicas demoníacas. Logo depois, ele vê Sanemi, que mesmo sendo cortado diversas vezes, não morreu por uma perda de sangue. E por último, ele vê Gyumei, um humano que é fisicamente comparável aos demônios e que a cada segundo se torna ainda mais forte. Todos eles puderam avermelhar suas armas, sem nem mesmo utilizar a respiração do sol. Enquanto cai, ele se enfurece com a ideia de ser derrotado, então ele para o sangramento de seu pescoço, mas os Hashiras continuam atacando. Sanemi com a 8ª forma da respiração do vento e Gyumei com a 5ª da pedra. Kokushibo corta o braço do Tokito e tira a lâmina de seu corpo para se regenerar, recriando a sua cabeça de uma forma monstruosa.
uma aparência tão repugnante que ao ver seu próprio reflexo na lama de Sanemi, ele congela. E então ele volta a lembrar de seu irmão. Ele se lembra de que quando era criança, ele queria ser o samurai mais forte, e seu irmão queria ser apenas o segundo, somente para acompanhá-lo. O seu abdômen se parte onde ele havia sido queimado pelo Tokito, e o seu corpo é atingido mais uma vez por Sanemi e Gyumei, se despedaçando ainda mais. Ele não consegue mais utilizar suas técnicas, e cada vez mais próximo da morte, Kokushibo se pergunta se era isso que ele queria. Ver em desgraça com tanto medo da derrota, se sujeitou a comer seres humanos, se tornando uma criatura. Tudo isso por medo de morrer? Mas logo ele entende que não. Desde o começo, o seu objetivo era ser como seu irmão, Yoriichi. E apenas agora, em seu leito de morte, lembrando do passado, ele consegue ver algo tão simples. E assim, o Lua Superior número 1 cai e finalmente é derrotado. Mas essa batalha tem suas consequências. O Sanemi desaba após a luta e o Gyumei vai até o Genya para ajudá-lo. Mas mesmo nesse estado, sendo mantido vivo apenas pelo sangue de demônio, ele diz para o Gyumei se preocupar com Tokito e com seu irmão. E o Gyumei reúne os dois irmãos Shinazugawa, e ele cobre o corpo do Tokito com seu manto, e em lágrimas, ele agradece o sacrifício dos dois. Quando finalmente acorda, Sanemi grita em choque por ter sido incapaz de manter seu irmão vivo. O corpo do Genya começa a se despedaçar, e os irmãos conversam pela última vez. Mas sem tempo pro luto, o Gyumei se aproxima e diz pro Sanemi levantar a cabeça, porque ainda falta um demônio para ser morto. E é assim que termina essa luta. E falando por mim, cara, eu gostei bastante dessa luta, mas sinceramente eu achei meio triste o que aconteceu com o Tokito. Ele é o segundo maior prodígio dos pilares, pelo menos nessa geração, mas nessa luta ele foi basicamente humilhado, ele literalmente só tava ali pra morrer. Mas enfim, ainda assim a luta tem bastante cena da hora, tipo a conversa entre o Kokushibo e o Gyumei sobre a marca e tal. Fora que o Kokushibo, olheiro de time de futebol, é intancável, o maluco ficou a luta inteira querendo contratar os Hashiras pro time dele. Mas enfim, pra quem quiser ver o que acontece depois disso, é só dar uma olhada no vídeo que eu fiz sobre a batalha entre os Hashiras contra o Muzan. É meio antigo, mas vale a pena dar uma olhada. Por hoje o que eu tinha pra falar pra vocês eu já falei, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e é isso, falou!